E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre doenças cerebrovasculares. Vamos falar sobre doenças cerebrovasculares isquêmicas, que representam em torno de 80% das doenças cerebrovasculares. Para a gente entender melhor por que o cérebro sofre tanto quando ele está em uma situação de hipóxia, a gente precisa perceber algumas coisas interessantes. O neurônio ele não armazena nutrientes, ele consome nutrientes o tempo inteiro para executar as suas diversas funções, mas ele não armazena. No entanto, ele precisa de um fluxo sanguíneo muito alto para que ele continue funcionando corretamente. Esse fluxo sanguíneo ele fica em torno de 55 ml para cada 100 gramas de tecido por minuto. Quando eu tenho esse fluxo, eu tenho o funcionamento adequado do tecido nervoso. Se o fluxo cai um pouco, não há tanto problema. Nós entramos numa faixa de baixo fluxo. Normalmente, se o fluxo estiver entre 23 e 55 ml para cada 100 gramas de tecido por minuto. Nessa faixa, não há dano nenhum para o neurônio, e se a gente consegue reestabelecer o fluxo, tudo volta ao normal. O grande problema é quando o fluxo cai abaixo de 23 ml e acima de 10, fica entre 10 e 23 ml para cada 100 gramas de tecido por minuto. Nessa faixa nós chamamos de penumbra isquêmica, ou seja, o neurônio é viável, ele não morreu, mas se o fluxo continuar reduzido dessa forma por um tempo prolongado, começa a ocorrer degeneração e degradação do neurônio. Ele começa a morrer. Abaixo de 10 ml para cada 100 gramas de tecido por minuto, ocorre a morte neuronal imediata, então não depende mais do tempo. Reduziu o fluxo abaixo de 10 ml para cada 100 gramas de tecido por minuto, você tem morte neuronal imediata. Bom, se você parar para pensar 55 ml para cada 100 gramas de tecido por minuto, e o cérebro pesa em torno de 1,5 kg, só o cérebro recebe algo em torno de 20% do débito cardíaco. É um fluxo muito alto para uma estrutura muito pequena, mostrando a sua importância no organismo. Para a gente entender também alguns mecanismos que podem provocar as doenças isquêmicas, temos que lembrar da fisiopatologia. 80% dos acidentes isquêmicos são decorrentes de um mecanismo aterotrombótico. O que é isso? Tanto grandes quanto pequenas artérias, quando existe um fator predisponente, um fator de risco, hipertensão, diabetes, dislipidemias, e essa camada íntima das artérias sofre algum dano, favorece a produção, a formação de placas de ateroma. Com o tempo, essas placas se tornam instáveis e podem expor o seu colágeno, que está abaixo da placa, e aí predispõe à agregação plaquetária, formando um trombo. Por isso o nome aterotrombótica, a placa de ateroma favorecendo a formação do trombo. Com isso, há oclusão e redução do fluxo na artéria, e aí o tecido nervoso, que era irrigado por esse vaso, sofre com esse dano. Se a gente lembrar do fluxo, a área imediatamente ligada ao vaso morre imediatamente. O fluxo cai abaixo de 10. E a área em volta fica numa região de penumbra isquêmica. Por isso a tentativa em se usar os trombolíticos para dissolver esse trombo e reestabelecer o fluxo o quanto antes. Se passar muito tempo, aquela área de penumbra aumenta e os danos aumentam. Mas para que você possa usar um trombolítico, há que se respeitar todo um protocolo, os guidelines pré-determinados para esse tratamento, em unidades apropriadas para isso, unidade de stroke, e em centros preparados para esse tratamento. Então é um tratamento eficaz, importante, porém com riscos e que só pode ser realizado em áreas, em ambientes preparados para isso. Um outro mecanismo para a doença isquêmica é o mecanismo embólico. Um êmbolo, ou seja, um fragmento ou de um trombo
ou um êmbolo gorduroso, ou um êmbolo séptico, cai na corrente sanguínea e vai obstruir um vaso cerebral. Esse êmbolo ele pode vir do coração, embolia cardíaca é extremamente comum. Temos como causa a fibrilação atrial, pode ter também como causa a endocardite bacteriana. E esses êmbolos podem vir de um outro vaso, como o da carótida. Uma placa de ateroma forma um trombo, o trombo se fragmenta e faz um microêmbolo, uma microembolia. Então seria um outro mecanismo de doença vascular isquêmica. Uma terceira forma de doença isquêmica seriam os ataques isquêmicos transitórios. Como o nome diz, são déficits neurológicos que não ultrapassam 24 horas e estão ligadas à redução do fluxo, que por algum motivo se restabeleceu. Quando os ataques isquêmicos transitórios eles ficam de forma repetida acontecendo no mesmo paciente, é um sinal de alerta, porque ele está em risco de desenvolver uma lesão definitiva. Precisa ser internado e acompanhado. Então é importante estar familiarizado com esses mecanismos e com os fatores de risco que nós falamos na primeira aula, para que se possa determinar um tratamento adequado. Com relação ao diagnóstico, as tomografias nas lesões isquêmicas, num primeiro momento, elas podem vir sem alterações, porque depende de um tempo para que a lesão isquêmica determine alterações estruturais que apareçam na tomografia. Então você faz a tomografia de entrada e 48 horas depois é importante que seja feito um novo exame para que se possa estimar ou detectar a área da lesão. Com a ressonância magnética isso é diferente. Nós conseguimos detectar a lesão em muito menos tempo, já com alterações da restrição de difusão de água. Então isso ajuda bastante no diagnóstico e até para indicar uma forma ou outra de tratamento. Tá certo? Na próxima aula falaremos sobre doenças cerebrovasculares hemorrágicas. Um grande abraço e fique ligado no canal, se inscreva, compartilhe e curta o nosso link. Falou, um abraço!